É difícil você passar por um processo de mentoria em que não tem algum momento em que você tem decisões, o mentorado tem decisões para tomar, e decisões normalmente implicam em possibilidades, né? Pelo menos um sim ou não, mas tem possibilidades. Então, eu enxergo muito como uma encruzilhada ou como uma rotatória, né? Onde eu até visualmente tenho uma imagem de uma rotatória em que ela tem, acho que ali umas 6 possibilidades de caminho, e aquela rotatória da imagem, ela não tem nenhuma sinalização. E eu já me vi em situações assim, e lembro também, quando a Petula falou da busca dela pela mentoria conosco, ela veio com isso, com algumas possibilidades, com alguns caminhos, e uma pessoa que tem algumas possibilidades e vai buscar um mentor, ela quer o quê? Alguém que indique qual é o melhor caminho. Só que o meu jeito é completamente distinto do jeito da Petula. As escolhas que servem para mim, talvez não sirvam para ela. O que eu vou fazer com a minha vida, por mais experiência que eu tenho, talvez seja distinta do que a Petula quer fazer com a vida dela. E assim é para todos, pelo sistema de crença, de valores, experiência, personalidade, por uma série de coisas que, enquanto mentor, eu preciso respeitar. Então, eu costumo dizer, o mentor não pode ser a placa, porque é o que o mentorado vem buscar, simplesmente uma orientação para qual dos caminhos ele deve tomar. E se você, pela sua experiência, indicar o caminho, na verdade, você está fazendo um juízo de valor. Porque para muitas decisões não tem certo e errado. E aqui, então, reside o paradoxo. Tá, mas e aí? Agora tu falou que não fazer, mas e como fazer? Então, se Mentor, que é a personagem do livro Odisseia, né, de Ulisses, o Mentor era quem guiava o Telêmaco, que era filho de Ulisses, como que o mentor vai guiar o mentorado sem orientar? Né? Não que ele não possa, eu acho que para questões técnicas, né? Se, por exemplo, se nós estivéssemos discutindo qual é a ferramenta que é melhor para administrar minhas tarefas, né, fazer uma melhor administração do tempo, eu poderia dizer sobre algumas ferramentas que eu conheço, e dentre as que eu conheço, a que eu escolhi, não vejo que seria um problema. Mas existem questões que são muito mais capciosas do que essa, e que sim, exige, mesmo essa, né? Algumas pessoas ainda usam agenda, nem têm essa habilidade, então deveria respeitar isso. Para algumas pessoas, talvez a agenda seja o melhor caminho, mas não teria problema nenhum de eu direcionar, mostrando alguma ferramenta, alguma técnica. Mas eu vou usar aqui um exemplo, e um exemplo simples do meu cotidiano, que eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo dizer do que fazer. Né? Eu e minha esposa, um dia demos carona, esse exemplo está nesse livro, no Mentoring, né? Livro que a gente escreveu em conjunto. Estava dando carona para a filha de uma amiga nossa, e ela tinha 17 anos, numa época de se inscrever para o vestibular. E aí a gente estava ali, o caminho era longo, entre as conversas, surgiu que ela iria se inscrever naquele período, logo em seguida, para o vestibular. Não me lembro se era vestibular ou era Enem, mas ela teria que fazer a escolha dela de qual era o caminho que ela deveria decidir. E, aliás, uma escolha complexa, né? Porque ela determina uma série de coisas na vida, mesmo que hoje a faculdade seja apenas o início da trajetória, ela forma e deforma, né, o nosso jeito de ser, né? Então, é uma escolha difícil. E aí, a gente falando, ela falou, eu perguntei, tá, mas e o que tu tá pensando em fazer? E ela disse, olha, eu estou entre contabilidade e nutrição. E quando ela falou contabilidade e nutrição, já me veio o meu julgamento, né? Poxa vida, mas que coisa mais antagônica, né? Contabilidade e nutrição. Eu e a minha esposa nos olhamos, e aí eu dei continuidade para o assunto, perguntando para ela, que é um dos princípios que eu acho importante na mentoria, né? A gente, em vez de sair dando resposta, investigar. E aí eu disse, tá, mas por que contabilidade e nutrição? Aí ela me disse, nutrição é o que eu sempre sonhei. Sempre gostei de nutrição.
Agora minha experiência está sendo na contabilidade. Eu estou trabalhando num escritório de contabilidade, na escrita fiscal, e estou adorando o que eu estou fazendo. E quando ela falou isso, eu sou bacharel em ciências contábeis. Eu poderia dar 2 caminhos para ela. Eu poderia dizer assim, olha, eu, se fosse tu, escolheria a paixão. Porque se tu já tinha essa paixão, provavelmente esse é o teu caminho. E eu estaria fazendo um juízo de valor e seria a placa. Ou poderia dizer, eu sou contador. E dizendo sou contador, a pergunta óbvia era, tá, mas então o que tu acha da contabilidade? E eu acabei adotando esse segundo caminho, de dizer, eu sou contador. Ah, legal, contabilidade, eu sou contador. Daí ela veio com a pergunta óbvia. Tá, mas então, já que tu é contador, o que tu acha da contabilidade? E se eu dissesse o que eu achava, eu poderia ser a placa de novo. Eu ia estar indicando para ela algo favorável ou desfavorável que poderia interferir na decisão dela, e o que é bom para mim não necessariamente é bom para ela. Eu conheço, e aí eu disse para ela, olha, eu conheço pessoas que amam contabilidade, e outras pessoas não gostam tanto. Acho que tem muito mais a ver com o perfil. Então, uma das coisas que eu poderia te dizer para essa tua escolha é importante tu entender o teu perfil, quais são as tuas habilidades, né? Qual é o teu jeitão de funcionar e aonde tu vai se dar melhor. Outra coisa que eu acho importante quando a pessoa vai fazer uma escolha desse tipo é ela se colocar no futuro, não só na decisão do hoje, né? Eu já vi gente, por exemplo, dizendo que quem escolhe contabilidade é porque gosta de matemática, quem escolhe nutrição é porque gosta de comida. E quando a gente vai ver o que cada um faz na prática, é muito mais do que isso, né? Não é só, por exemplo, eu na contabilidade, matemática mesmo, eu usei muita calculadora, mas matemática mesmo eu usei pouco. Então, eu te diria para que tu entenda o que faz a cada uma das profissões. Essa é uma coisa que talvez possa te ajudar a decidir. E mais do que isso, quando a tua profissão atingir a maturidade, quando tu estiver no auge da profissão, provavelmente ela vai ser diferente do que é hoje. O mundo, tu já ouviu falar da 4ª Revolução Industrial, das revoluções digitais e tecnológicas que estão acontecendo? Ela disse, mais ou menos. Aí eu falei um pouco para ela sobre isso, não vou me alongar aqui. E ela disse, que bacana. Pois é legal de ver, então, como a contabilidade vai, diante das mudanças das profissões, e certo que ela vai mudar, como ela vai mudar? E como a nutrição vai mudar? E quais as oportunidades e ameaças nessas mudanças? E aí vai ter mais... Você conhecendo a profissão e conhecendo as mudanças, provavelmente você vai ter mais condição de discernir sobre isso. O que eu tentei fazer ali no meu exercício? Eu tentei trazer elementos para melhorar o processo de decisão dela e conseguir colocar prós e contras, porque à medida que ela vai estudando, talvez ela consiga enxergar os positivos e os negativos de cada coisa. Então, eu não deixei de trazer a minha experiência, mas eu, o tempo todo, estava cuidando que a minha experiência é a minha experiência na vida dela, e a vida dela precisa estar sobre o poder de decisão dela. E aí, depois encontrei, para encerrar essa história, ela tinha escolhido nutrição. E ela me disse que justamente porque ela tinha investigado o futuro e tinha visto que as coisas que ela mais gosta na contabilidade são as primeiras que vão ser robotizadas. E que ela, então, não queria correr o risco de acabar fazendo coisas que ela não gosta. E por isso ela viu mais possibilidades, viu mais mercado na nutrição. E para mim foi um alento, porque eu senti ali que eu ajudei, que eu contribuí de verdade, não escolhendo por ela, mas nutrindo ela de coisas que talvez ela jamais pensasse se não tivesse aquela conversa comigo. Eu acho que esse é o papel do mentor, é ter essa sabedoria para trazer elementos que possam contribuir com a pessoa para que ela tenha um discernimento melhor, mas não querer discernir pelo outro, porque isso é juízo de valor. E aí, em vez de um paradoxo, né, na verdade, é uma sabedoria mais alta, é essa experiência transformada no modelo mais universal e menos no modelo de uma escolha.
seja, algo que ela possa permitir uma reflexão e não indicar um caminho.